Olá, eu espero que você esteja bem. Eu me chamo Bruno Alegria e serei o seu professor de Direito Penal 2 ao longo deste semestre. A disciplina de Direito Penal 2 é uma continuidade do Direito Penal 1. Nós trataremos, portanto, ainda de uma finalização da parte geral do Código Penal, nos referindo mais especificamente a alguns efeitos da teoria geral da pena e também falaremos sobre as causas de extinção de punibilidade. Depois, faremos uma introdução na chamada parte especial do Código Penal, que trata dos crimes em espécies, né? Falaremos aí dos crimes contra a vida, crimes contra as pessoas de um modo geral, crimes contra o patrimônio, enfim. Este semestre é um semestre recheado de conteúdo em Direito Penal 2. Nós falaremos então da finalização da parte geral e uma introdução já na parte especial. Para que a gente possa relembrar um pouquinho e facilitar o seu estudo, vamos pontuar alguns aspectos tratados lá em Direito Penal 1. Nós começamos Direito Penal 1 falando sobre lei penal. Falamos sobre a aplicação da lei penal em relação ao tempo, a aplicação da lei penal em relação ao espaço, em relação às pessoas. Falamos das regras de retroatividade, irretroatividade, ultratividade. Falamos das hipóteses de territorialidade, extraterritorialidade, de extensão do território, das imunidades diplomáticas, das imunidades parlamentares. Tudo isso e depois ingressamos na teoria geral do crime. Dentro do estudo da teoria geral do crime, nós falamos sobre o conceito formal analítico de crime que se aplica no direito penal brasileiro desde a reforma do sistema penal em 1984. Portanto, falamos ali naquele primeiro momento sobre o conceito de crime como um fato típico e antijurídico, né? A tipicidade, a antijuridicidade, marcando o ponto aí. O fato típico composto por uma conduta humana, consciente e voluntária, com uma finalidade, ali é onde mora o dolo e a culpa. Um resultado naturalístico, um nexo causal, e aí falamos sobre as causas absolutamente independentes, relativamente independentes, e as causas dependentes, e sobre o conceito da tipicidade. Falamos sobre consumação e tentativa, sobre dolo, sobre culpa e as suas modalidades, e depois falamos sobre a antijuridicidade. Dentro da antijuridicidade, nós descobrimos que, para o direito penal, tudo que ali é mencionado já se pressupõe uma proibição. O direito penal é um direito de proibição, é um direito que é chamado de ultima ratio, né? Um direito que só aparece, que só chega quando o outro ramo do direito não deu conta de resolver. Então, tudo aquilo que é descrito, toda aquela conduta descrita na lei penal, de antemão já se pressupõe como uma conduta ilícita, antijurídica, proibida. E aí falamos que existem alguns casos específicos, explícitos, onde se ocorre a exclusão desta proibição, desta antijuridicidade, desta ilicitude. Foi aí que nós falamos sobre as causas excludentes de ilicitude. E aí falamos também sobre os erros de tipo, que são as hipóteses onde os indivíduos se enganam, quer seja na prática da conduta criminosa ou nas discriminantes putativas, quando se refere aí a agir dentro de uma excludente de ilicitude. Então, nós encerramos o conceito de crime falando sobre o fato típico, sobre a antijuridicidade e ingressamos lá ainda em Penal 1 no conceito da culpabilidade. Dentro do conceito da culpabilidade, falamos também das excludentes de culpabilidade. Falamos aí das hipóteses onde o fato é considerado um crime, mas o indivíduo não pode ser considerado culpado, né? Então, percebam, para ser crime, basta ser fato típico e antijurídico. Depois, o próximo passo é verificar se o indivíduo pode ser culpado, né? Se pode sobre ele recair a culpabilidade. E dentro deste tópico nós falamos sobre inimputabilidade também. E posterior a isso,
Falta a gente ainda falar sobre a punibilidade. A hipótese onde o fato é um fato típico e antijurídico, portanto criminoso, o indivíduo pode ser responsabilizado, pode ser culpado, e agora eu preciso só checar se o Estado pode punir esse indivíduo. A punibilidade nós falaremos já na próxima aula, então fica ligado já para a próxima aula da semana que vem, certo? E aí falamos sobre a teoria geral da pena. Descobrimos que a pena no Brasil pode ser dividida em pena principal ou pena alternativa. E dentro da pena principal nós vamos encontrar aí a privativa de liberdade, a prisão, não é isso? A pena privativa de liberdade se subdivide em reclusão e detenção para os crimes e prisão simples para as contravenções penais. Depois nós falamos também sobre as penas alternativas, que são restrições de direitos da vida civil. São chamadas de penas restritivas de direito, não é isso? E aí falamos sobre a pena de multa. Onde precisamente nós paramos ao longo do estudo do Direito Penal 1? Onde nós estacionamos aí para esse período de férias agora para o Direito Penal 1? Nós falamos sobre a aplicação da pena, que é dividida num sistema trifásico. Na primeira fase, são levadas em considerações as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase, são levadas em considerações as causas gerais de aumento e diminuição de pena, que nós chamamos de agravantes e atenuantes. Não é isso? São chamadas de circunstâncias legais. E depois, na terceira fase, falamos aí de causa especial de aumento e diminuição de pena. As qualificadoras são lançadas antes mesmo de começar a dosimetria da pena, não é? Como é que eu faço para diferenciar uma qualificadora de uma causa de aumento de pena? A causa de aumento de pena vem na forma de fração, enquanto que a qualificadora altera o mínimo e o máximo, certo? E aí, quando estudamos as penas alternativas, restritivas de direito, e agregado a isso a pena de multa, nós percebemos que as penas restritivas ou penas alternativas, nas palavras de Fernando Capês, são alternativas penais, ou seja, o juiz nunca vai aplicar uma condenação diretamente em uma pena alternativa. O juiz, sempre que condenar, deve condenar a pena principal. Pena principal é aquela prevista no preceito secundário do tipo penal, ou seja, aquela que vem descrita como pena aliada ao artigo ali que trata do crime, certo? Então o juiz sempre vai aplicar a pena principal. Mas não tem exceção, professor? Tem uma exceção, mas que não é uma exceção, continua sendo uma regra, né? No crime, por exemplo, de uso de droga, previsto lá no artigo 28 da lei antidroga, a gente vê que não tem uma pena principal privativa de liberdade. Já foi na legislação anterior. Atualmente não é mais. Atualmente, ali se tem penas restritivas de direito. Mas acontece um detalhe. Apesar de serem penas que restringem direitos do indivíduo, não são aplicadas mais à privação de liberdade ou nenhuma forma de segregação. Apesar disso, para aquele artigo ali, para o artigo 28, aquelas penas descritas ali são consideradas principais, mas para aquilo ali é uma exceção só, certo? Mas voltando aqui à nossa regra, o juiz sempre que condena, o juiz aplica uma pena principal, uma pena privativa de liberdade. E nós vimos o seguinte, para se aplicar uma pena alternativa, uma pena restritiva de direito, de acordo com o que estabelece o artigo 44 do Código Penal, é preciso aí que esse indivíduo preencha algumas condições na sua condenação, né? Essa pena deve ser igual ou inferior a 4 anos, esse indivíduo não pode ter praticado o crime com violência, com grave ameaça, há uma restriçãozinha para o indivíduo que é reincidente, é uma restrição que depois há uma abertura num parágrafo lá, mas o fato é que, com uma condenação de até
até 4 anos, é possível que o juiz substitua, após aplicar a pena privativa de liberdade, é possível que o juiz substitua por uma pena restritiva de direito ou 2 penas restritivas de direito, ou ainda uma restritiva de direito cumulada com multa, né? As regras estão lá no artigo 44. Agora nós vamos iniciar o nosso conteúdo de Direito Penal 2 falando sobre a hipótese aí de tratamento ao longo da execução da pena, né? Nós falamos aí que essa pena pode ser cumprida em regime fechado, em regime semiaberto, em regime aberto. Falamos de uma situação sui generis, que é o regime disciplinar diferenciado, certo? Mas agora nós vamos falar sobre a possibilidade de interferência na execução dessa pena. De que maneira? Ou suspendendo o cumprimento dessa pena, e já suspende de cara, de início, ou a possibilidade de antecipar o direito à liberdade do indivíduo. E essas duas maneiras funcionam por meio do sursis penal, ou suspensão condicional da pena, e também do livramento condicional, que popularmente é chamado de liberdade condicional, certo? Para nós, operadores do direito, livramento condicional. O sursis, ou suspensão condicional da pena, está previsto nos artigos 77 a 82 do Código Penal, enquanto que o livramento condicional está previsto dos artigos 83 a 90 do Código Penal, ok? E a gente inicia então, para valer o nosso conteúdo, que até então foi um resumão, a gente inicia o nosso conteúdo a partir de agora, falando sobre a suspensão condicional da pena, ou o sursis. O sursis é um benefício que tem como finalidade, que consiste na possibilidade de suspender a execução da pena privativa de liberdade mediante algumas condições impostas pelo juiz e desde que preenchidos os requisitos legais. Gente, pela nomenclatura já fica fácil entender o que é a suspensão condicional da pena. Suspende a pena mediante o cumprimento de condições. A natureza jurídica do sursis A natureza jurídica do sursis ou da suspensão condicional da pena são sinônimos, tá? É considerado aí como um direito público subjetivo do condenado. É um direito que esse condenado possui de ter aí a suspensão da sua pena. Há um outro posicionamento jurídico, aí, uma segunda posição sobre essa natureza jurídica. Alguns autores falam que é uma faculdade do juiz aí, o juiz pode ou não oferecer isso aí, porque é uma forma alternativa de cumprir a pena. Mas o que prevalece, o entendimento que prevalece, a posição que prevalece, é de que o sursis é um direito subjetivo do condenado, certo? Para o indivíduo ter direito ao sursis, é preciso que esse indivíduo preencha 2 requisitos. Um requisito de natureza objetiva, que tem uma relação com a sua condenação, com a sua pena, e um requisito de natureza subjetiva, que tem relação com o próprio condenado. São requisitos objetivos para a concessão do sursis. Primeiro de tudo, qualidade da pena. Só posso aplicar o sursis a penas privativas de liberdade. Pode ser reclusão, pode ser detenção, pode ser prisão simples, tem que ser pena privativa de liberdade. Primeiro requisito, então, qualidade da pena. Segundo requisito, quantidade da pena. Nós vamos ver que, via de regra, o sursis só pode ser aplicado para condenações iguais ou inferiores a 2 anos. Tem uma exceção que a gente vai falar daqui a pouco, no caso do sursis etário e do sursis humanitário. Mas a regra para o sursis comum é que a pena fruto da condenação seja igual ou inferior a 2 anos. E aí, um terceiro requisito objetivo, que não caiba a substituição lá do artigo 44 por penas restritivas de direito. Ou seja, para se aplicar então a suspensão condicional da pena, nós temos 3 requisitos objetivos, nem falamos ainda dos subjetivos,
que se referem à pena e se referem à condenação da pena em si. Primeiro, tem que ser pena privativa de liberdade. Segundo, tem que ser pena igual ou inferior a 2 anos. E terceiro, não pode caber aí a substituição do artigo 44. Requisitos subjetivos que se relacionam com o condenado. Esse indivíduo não pode ter reincidência em crime doloso, tá? Em crime culposo até pode ter, certo? Mas em crime doloso ele não pode ter reincidência. E o segundo requisito é que as circunstâncias judiciais previstas lá no artigo 59 sejam favoráveis ou, na pior das hipóteses, não sejam desfavoráveis para a concessão desse benefício, ok? Espécies de sursis. Nós vamos encontrar o sursis comum, que é aquele que segue os moldes aí dos requisitos que a gente falou, condenação igual ou inferior a 2 anos, tem que ser pena privativa de liberdade, não pode caber a substituição lá do artigo 44, já por pena restritiva de direito, não pode ser reincidente em crime doloso e os requisitos judiciais favoráveis. Neste caso aqui, o sursis comum é a hipótese que a pena máxima da condenação tem que ser igual ou inferior a 2 anos. E aí, quanto tempo, eu já vou aproveitar agora para te dar essa informação, quanto tempo dura essa suspensão condicional da pena? Esse período de duração da suspensão condicional, do sursis, é chamado de período de prova. Neste período, o indivíduo condenado, que é beneficiado com o sursis, está numa fase de prova, certo? Quanto tempo dura esse período de prova? Para o sursis comum, deve durar no mínimo 2 anos até o máximo de 4 anos, certo? Então, no mínimo 2, no máximo 4. Sursis comum, aquele que atende os requisitos que nós falamos anteriormente, a pena da condenação tem que ser igual ou inferior a 2 anos e a suspensão condicional da pena será aí de no mínimo 2 a no máximo 4 anos. Cabe ao juiz definir isso aí, ok? Depois nós temos outra espécie de sursis, que é o sursis etário, que é concedido a condenados com mais de 70 anos de idade. Nesse caso, além dos requisitos que nós já falamos anteriormente, é preciso que o indivíduo esteja aí nessa condição, na data aí da sua condenação, com 70 anos já completados ou mais, ok? Aqui tem uma diferença. A condenação não precisa ser de no máximo 2 anos. Agora, no sursis etário, a condenação pode ser de 4 anos para baixo, ou seja, aquela quantidade mínima de pena do sursis comum, que era lá a quantidade máxima, de pena do sursis comum, que era de até 2 anos, agora passa a ser de até 4 anos, ok? E o período de prova, o período de suspensão da pena, o período do sursis para o sursis etário, será de 4 a 6 anos, certo? Então o indivíduo foi condenado a 4 anos, ele tem mais de 70 anos, preenche os outros requisitos de não ser reincidente em crime doloso e tal, esse indivíduo pode receber o sursis. E quanto tempo vai ficar suspenso aí o cumprimento da sua pena? Por um período de no mínimo 4 anos e no máximo 6 anos, certo? Pode ser 4, 4,5, 5, 5,5, 6, cabe ao juiz definir isso aí. E a terceira modalidade de sursis é o sursis humanitário, que é aplicado nas mesmas hipóteses do sursis etário. A diferença é que eu não estou levando mais em conta agora a faixa etária do condenado, que é maior de 70 anos. Agora eu levo em conta a situação de saúde do condenado. Se o condenado tiver uma saúde debilitada, se tiver alguma enfermidade incurável, aí eu posso conceder o sursis. Também para condenações de até 4 anos, e o período de prova será de 4 a 6 anos, ok? A forma de cumprir essa suspensão condicional da pena pode se dar de 2 maneiras, tanto para o comum, para o etário, quanto para o humanitário. Pode ser um cumprimento simples ou pode ser um cumprimento especial, certo?
Como é que funciona, professor? O cumprimento simples. Quando o juiz estabelece o sursis na forma de cumprimento simples, no primeiro ano desta suspensão, no primeiro ano do que a gente chama de período de prova, o condenado vai ficar sujeito à prestação de serviço à comunidade ou à limitação do fim de semana. Então, nesse caso, já temos aí uma condição obrigatória. No caso da forma simples, no primeiro ano da suspensão, no primeiro ano do período de prova, o condenado precisa cumprir aí serviços à comunidade, prestar serviços à comunidade ou limitação de fim de semana. No caso do sursis especial, que é o que meio que acaba acontecendo na grande maioria das vezes, tá? Já que vai aplicar, né? Já aplica assim no especial, são outras condições que aparecem, como proibição de frequentar determinados lugares, bares, restaurantes, zonas de meretrício, casas noturnas, proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juiz que está acompanhando o cumprimento da pena e um comparecimento obrigatório em juízo, ok? Então, quanto ao cumprimento, pode ser na forma simples, você tem 2 anos aí de período de prova, ou 3 anos, ou 4 anos, whatever. No primeiro ano você vai prestar serviço à comunidade ou vai ter o seu fim de semana limitado aí, certo? Já no especial é quando vem agregado a isso aí outras determinações, como proibição de frequentar lugares, de sair da comarca e comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, certo? Agora, se o indivíduo não cumprir essas condições, certo? Se o indivíduo neste período de prova não cumprir aí, desobedecer essas condições, o juiz pode revogar o benefício da suspensão condicional da pena. O juiz pode então revogar o sursis, gente, certo? Nós vamos ver hipótese onde o indivíduo perde o sursis porque a revogação é obrigatória, o juiz tem que revogar, o juiz está obrigado a revogar, ou hipóteses onde a revogação é facultativa. O juiz pode ou não revogar o sursis, certo? Quando surgirem hipóteses de revogação obrigatória do sursis, o juiz não tem outro caminho a não ser revogar, ou ele não vai reconhecer que houve a situação, né? Coisa que é muito difícil, que nós vamos entender daqui a pouco quando é que acontece a hipótese de revogação obrigatória. Nos casos de revogação facultativa, o juiz pode, obviamente, revogar o sursis, ou pode prorrogar o período de prova até o máximo. Vamos supor que o juiz aplicou lá um período de prova, que é de 2 a 4 anos, o juiz aplicou 2 anos. O juiz pode prorrogar agora até o final, como forma de castigar esse indivíduo. Pode aumentar as condições impostas durante o período de prova, ou pode só advertir verbalmente o condenado. A gente chama isso aí de admoestação verbal, ok? Causas em que vão ocorrer a revogação de forma obrigatória do sursis. Primeiro, condenação transitada em julgado pela prática de crime doloso, certo? Segunda hipótese, não reparar o dano daquele crime que gerou sua condenação, salvo a impossibilidade de fazê-lo. Terceira hipótese, se o indivíduo frustrar a execução da multa, ou seja, se ele também foi condenado a pena de multa e não pagou essa multa, certo? Essa causa vocês talvez identifiquem nos livros mais novos, que é uma causa que já foi revogada tacitamente, porque a pena de multa não pode mais ser convertida em cadeia, não pode gerar isso, ela vira um título executivo do Estado contra o indivíduo. E por fim, a hipótese de revogação obrigatória, descumprimento das condições do sursis simples. Ou seja, se o indivíduo receber nova condenação com trânsito em julgado por crime doloso, se o indivíduo não reparar o dano da condenação que ele teve, que gerou o direito ao sursis aí, daquela primeira condenação, se ele não reparar o dano, a não ser que seja impossível fazê-lo, ou se ele descumprir as condições legais do sursis simples,
né, que é aquela prestação de serviço comunitário lá, ele vai perder o seu sursis obrigatoriamente, ok? No caso da revogação facultativa, nós vamos ver ela acontecer quando surge nova condenação com trânsito em julgado por crime culposo ou por contravenção penal, fora o caso de aplicação só de pena de multa, e quando tiver o descumprimento de qualquer outra condição, ok? Professor, esse indivíduo que recebe nova condenação pode ser por crime praticado antes do sursis ou depois? Tanto faz em relação a isso. Se ele receber uma nova condenação por crime doloso, transitada em julgado, enquanto ele estiver no período de prova, o seu sursis será revogado, até porque poderá haver uma unificação da pena, uma soma das penas aí, certo? Como é que funciona a prorrogação e a extinção automática do sursis, certo? Vamos entender aqui. O indivíduo foi condenado até 2 anos. O juiz chega para ele e oferece como um direito dele a proposta de suspender o cumprimento da sua pena em troca de, no período em que estiver suspensa, ele cumprir algumas condições, certo? Essa suspensão vai ser de 2 a 4 anos, ok? No primeiro ano, no sursis simples, tem que vir a prestação de serviço de comunidade ou limitação de fim de semana, certo? E aí, esse indivíduo vai cumprir esse período da suspensão, que é chamado de período de prova. Se esse indivíduo cumprir tudo bonitinho, direitinho, nós vamos ter, então, um término do período de prova, sem motivo para revogação, acabou o sursis, está extinta a pena desse indivíduo. Ele não pode mais cumprir essa pena, ou, como eles dizem, está pago, não deve nada para a justiça, certo? Se esse indivíduo perde o sursis aí ao longo desse período, ele já não tem mais direito, ele volta para cumprimento da sua pena. Essa pena não vai prescrever porque está suspensa, certo? Então ele volta para o cumprimento. Agora, se esse indivíduo perder porque recebeu uma nova condenação, vai cumprir a pena e perdeu. Mas e se ele praticar um crime ao longo do sursis, um novo crime, e estiver chegando no final do sursis e ele ainda não foi condenado, ele vai se livrar assim, professor? Não. Ele não vai se livrar dessa maneira, porque a lei diz que, o Código Penal diz que, se esse indivíduo estiver sendo processado pela prática de um crime ou contravenção penal, o período de prova fica aí prorrogado até o trânsito em julgado deste novo processo. Mas, professor, mesmo se levar aí, sei lá, 5 anos, fica prorrogado. O juiz só não vai estabelecer mais condições até essa prorrogação. Mas, para todos os efeitos, fica prorrogado aí até sair aquele resultado, certo? Se gastou mais 5 anos, saiu o resultado, ele foi condenado lá, o que acontece, professor? Aí ele perde o seu período de prova.